Bom dia, Cruz Maltinos! Como vai você? Feliz ano novo, entramos em 2025 e é bom ter vocês aqui com a gente. Quero lembrar-vos que isso aqui que você está assistindo agora vai ser uma reprise de algum dos nossos programas do mês de dezembro, ok? Mas dia 6 a gente está de volta ao vivo, né, para trazer informações para vocês. Espero que vocês curtam, né, e também deixar aqui com vocês a nossa programação, né, no Bom Dia Cruz Maltino, às 7h15 da manhã, o Almoça Vasco ao meio-dia com o Digão, às 15h30 um papo legal, um papo irreverente, um papo sério, um papo com Maca Vasco. Às 18 horas tem a Live Raiz. E no dia 16 agora estreia o novo programa o Boa Noite Cruz Maltino com os nossos amigos Rafa, né, e Ávila, que estão aí no canal agora participando com a gente. Espero que vocês gostem bastante. Então acompanha a gente, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o link dessa gravação, dessa reprise. E a gente se vê na segunda-feira, dia 6, tá bom? Um abração para todos vocês e acompanha aí, hein? Valeu, um abraço! Transforme sua paixão pelo Vasco em moda. Na loja Gigante da Colina West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu, você encontra o estilo perfeito para vibrar com o Cruz Maltino ao lado dos amigos. Não perca a chance de vestir um produto oficial e garanta seu produto exclusivo. Se você é Vasco na veia, sabe onde encontrar qualidade e tradição. Loja Gigante da Colina no West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu. Faça parte dessa história e mostre sua torcida com orgulho. É
É isso aí, você quer comprar produtos oficiais do Vasco da Gama, entre em contato com a Gigante da Colina Bangu e o West Shopping, que são parceiros do podcast Cruz Maltino, né? Hoje a gente vai estar lá na Gigante da Colina Bangu, né? Estaremos lá para fazer uma live especial para vocês a partir do meio-dia, lembrando que a gente sempre tem algum sorteio, tem alguma promoção especial, um descontão que a gente consegue lá para vocês, então fique ligado aí na nossa programação ao meio-dia, porque a gente vai estar direto de lá trazendo muita informação, tá bom? Você quer comprar em qualquer lugar do Brasil? Dê moral pra gente, dê moral pra Gigante da Colina Bangu. Na Bangu você fala no 2196-702-2986 e na West Shop você fala no 21-97531-7448, né? E você consegue os produtos oficiais do Vasco da Gama. Vamos lá para as rápidas da manhã, a gente tem duas rápidas aqui para trazer para vocês. A primeira é que o basquete ganhou ontem, né? O basquete ganhou ontem do Paulistano, fora de casa, né? E o Vasco... Você já tem a posição, Sérgio, que o Vasco subiu agora, do basquete? Eu também acho que vai estar o 6º ou 7º lugar ali no NBB. Lembrando que depois de amanhã o Vasco pega o São Paulo, lá no Morumbis, tá? Amanhã, já, o jogo já é amanhã, né? Depois de amanhã, não, é amanhã, né? Às 20 horas, o Vasco pega o São Paulo, e na segunda-feira, tá? Não vai ser no domingo, não, esse jogo vai ser na segunda-feira, o Vasco pega o Minas, tá? Lá em São Januário. Provavelmente os ingressos já devem começar a ser vendidos a partir de amanhã, Vasco e Minas, tá? No basquete. E ontem a gente teve a confirmação do time que vamos enfrentar hoje, né, nas quartas de final da Taça Libertadores de Futebol de Areia. Tá? A gente vai enfrentar o Ferrocarril, né, não sei de qual país é ele, mas será hoje, né, às 15 horas, com transmissão do canal Gold, tá? Assista, fique ligado, você quer ver Vasco da Gama, o Vasco tá atropelando todo mundo até agora nessa Copa Libertadores de Futebol de Areia. Torcendo muito para o Vasco ganhar, né, seus jogos. E essas ali foram as rápidas da manhã, né, e a gente vai trazer agora para vocês as primeiras notícias, né, e é claro que a gente vai falar um pouquinho do jogo de ontem, né, um jogo, cara... eu acho que foi o melhor do jogo do Vasco no campeonato todo. Pena ter vindo só no final esse bom jogo. Acho que foi o melhor jogo, tá? Sem sombra de dúvida do Vasco. A gente não jogou... Porque assim, a gente fala muito do jogo do Bahia, mas o jogo do Bahia a gente jogou muito bem no primeiro tempo. O segundo a gente vacilou muito. E ontem a gente viu um Vasco jogando sério, jogando bem, né? Um Vasco buscando o jogo, marcando pressão alta, né? Toque de bola, não ficou aquele tanto de chutão para frente, não ficou aquele tanto de cruzamento, os jogadores buscando triangulação, um Felipe Coutinho buscando o jogo. E aí, cara, dois volantes que se destacaram muito, cara, Jair e Matheus Carvalho. Fizeram jogos absurdos, cara, jogaram muito. Jair ontem, cara, saiu ovacionado, foi muito aplaudido, ele não aguentou jogar o jogo todo, chegou no segundo tempo ali, a gente estava tendo a transmissão, a gente falou que ele pediu para sair, né, não estava aguentando mais, né, ainda mais depois daquela pancada que o Davidson deu para ele ficou mancando um pouco, mas depois na saída, ele deu entrevista, estava bem do meu lado lá e tudo, estava bem, tudo tranquilo com ele, estava muito feliz, né, por participar ali do jogo como titular, né? E, cara, a gente também tem que destacar esse cara aqui, tá? E aí eu tenho que entrar na fila do perdão. Não é bem perdão, porque assim, eu falei, o Alex não vem jogando bem há muito tempo. Eu falei, cara, se o Alex vir jogar bem, eu vou voltar aqui e vou falar que o cara jogou muito. E ontem, o Alex Teixeira jogou pra caramba. E é a função dele, cara. Ele jogou como segundo atacante. Eu acho que ali é a função. Ele não é ponta, ele não é meia, ele é um cara que atua como segundo atacante. É a função que ele se destacou muito na China, se destacou muito aonde ele jogou, né? É jogar como um segundo atacante.
E, cara, ele fez muito bem. Cara, teve horas que ele entrou como centroavante ali, um falso 9, cabeceando de surpresa, né, por duas ou três oportunidades, buscando o jogo, ajudando o Felipe Coutinho, voltando, né, a função do segundo atacante, né, de mobilidade. Volta para dar uma ajuda para o Coutinho, para fazer uma triangulação, fazendo o pivô, ou fazendo o Verratti fazer o pivô, né, toques ali na frente da área. Né? Então isso aí ficou muito importante, né? Ficou interessante para a gente se ver. Então assim, gostei muito da movimentação do Alex Teixeira. Ontem, cara, eu acho que essa é a posição do Alex, tá? A posição jogando ali de segundo atacante. Não adianta querer colocar ele como armador, não adianta querer colocar ele como ponta esquerda, ele não vai funcionar, tá? Ele não vai funcionar. Então, assim, eu vejo que o Alex achou a posição e tomara, cara, que ele se firme. Porque o Alex ainda é um cara que tem lenha para queimar, cara. Tomara que ele aproveite essas oportunidades e seja importante aí, principalmente nesse último jogo. Eu acho que, cara, o Felipe só vai ter que fazer 2 mudanças obrigatórias, né? Porque tanto o Piton quanto o PH entraram de férias, né? Os caras decidiram entrar de férias mais cedo, não vão viajar para Cuiabá, estão suspensos. Mas, tirando isso aí, essas 2 modificações, que deve entrar provavelmente o Puma e o Leandrinho, o Vasco deve ser o mesmo que entrou nesse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? E aí, cara, a gente tem que falar desse cara aqui que fez um partidaço, irmão. Eu uso dizer, assim, para mim, na minha visão, olhando o jogo ali, eu gostei muito e para mim um dos melhores jogadores para mim foi o Matheus Carvalho. Mas não tirando o mérito do Jair, que fez um partidaço, né? Fazendo um partidaço. Cara, o Jair jogou muito, deu carrinho. Cara, e assim, normalmente o cara volta com a cabeça preocupada, né? Com a situação. Pô, se eu machucar de novo. Não, cara, ele entrando nas divididas. Cara, teve um contra-ataque que ele matou num carrinho absurdo, tocando bola. O bom do Jair, o que eu gosto muito do Jair, tipo assim, ele sabe cadenciar o jogo, ele sabe pegar a bola ali e já para quem lançar, às vezes segura, às vezes faz rápido, às vezes ele pisa na área. E o Jair, cara, ontem fez de tudo, cara. E assim, voltou a ser o Jair que a gente viu lá no início do ano passado com o Barbieri. Que quando o Jair chega no Vasco, ele arrebenta e joga demais. E todo mundo fica, cara, esse é o cara que a gente precisa. Só que depois ele tem uma contusão no joelho, e aí depois ele não volta a jogar bem e vira contestado. Por quê? Porque ele não consegue correr bem, não consegue... Eu acho que isso prejudicou muito o ano dele, até que ele perde a vaga para o Medel, né? E depois perde a vaga ali pro... Eu não lembro, foi até pro o Zé Gabriel, né? E ele acaba pegando muito banco pro Zé Gabriel, perdeu a sequência, né? Então, assim, isso foi muito bom. E teve isso também, tá, Madruga? A gente ainda ontem também conseguiu ver a volta do Paulinho, né? Que foi bacana pra caramba a gente ver o Paulinho ontem, né? Podendo atuar. Deixa eu ver se eu pego aqui a fala do Jair, porque eu quero trazer para vocês aqui o que o Jair falou após o jogo, né? Deixa eu só pegar aqui. Calma aí, tá aqui, compartilhar essa guia. Vamos ouvir o que o Jair tem para falar aqui pra gente. Só baixar aqui o volume. Feliz, primeiramente, valeu, Brian. Feliz de poder estar voltando no lugar titular, né, depois de muito tempo. Feliz também com a vitória, com o desempenho da equipe. Eu acho que o espírito tem que ser esse o ano todo. A gente vai encerrar o ano agora, mas espero que 2025 seja um ano maravilhoso e que a gente consiga ter esse desempenho também ao longo do ano que vem. Feliz, primeiramente, valeu. Então tá aí o que o Jair falou, né, ontem para a torcida. Eu não consegui pegar ontem a fala dele, o Digão gravou, mas a gente não conseguiu ainda fazer a edição, mas na hora do almoço a gente vai trazer a entrevista dele na zona mista, tá?
O Jair falou com a gente lá, foi muito bacana. E, cara, assim, tem um ano de 25, ele e o Paulinho, cara, vão fazer a diferença nesse meio de campo do Vasco, né? Apesar do Matheus Carvalho estar jogando muito bem, mas eu acho, você pode fazer, você tem opções agora, você imagina, você pode ter Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho, você pode ter Jair, né, Paulinho e Matheus Carvalho, você pode ter Hugo Moura, Paulinho e Matheus Carvalho. Olha só as opções que você abre, né, com a volta desses dois jogadores, né? E eu acho que a gente encontrou o nosso esquema com 3 volantes. Eu senti o time ficou mais consistente, com um bom toque de bola, não pressionou tanto o Coutinho ficou solto no jogo, ele podia jogar sem a preocupação de marcar. É claro que ele sempre volta, ele sempre tenta ajudar ali na marcação, mas não tem aquela precisão, aquela obrigação de recomposição, né? Então, cara, foi muito, muito bom, né? E aí a gente tem que falar do homem, né, cara? Garoto Couto, cara, ontem ele estreou, tá, no Vasco. Tava falando pros meninos ontem foi a estreia do Coutinho, né? Depois de uma pré-temporada, fortalecimento muscular. Ontem você viu um Coutinho jogando muito, cara. Você viu um Coutinho buscando o jogo, né? Ô, irmão, não tem nada de live, caiu não, tá? Eu tô assistindo aqui pelo YouTube, tá tudo ok, tá bom? Dá uma olhada aí na sua internet, tá bom? Então, assim, o Coutinho jogou pra caramba, né? Jogou muito bem, jogou sério, buscou o jogo, foi atrás buscar a bola, deu opção, deu drible, deu arrancada e deu, cara, que assistência, cara, que ele deu pro Verratti. A assistência do gol é absurda. E também a visão na hora do contra-ataque, que aí eu tenho que falar do Matheus Carvalho, que pra mim, né, pra mim, o Matheus Carvalho faz aquela roubada de bola e puxa o contra-ataque, né? Vê o Piton puxando pela esquerda. E aí, o que eu achei interessante? Quando ele toca, o Sérgio até falou isso, eu não tinha prestado atenção. O Matheus Carvalho, quando ele toca pro Piton, ele vai puxando a diagonal. Só que quando ele percebe que o Coutinho tá abrindo lá na ponta, ele volta pro meio, o Matheus Carvalho. Ele não vai para onde o Coutinho tá. E ele puxa a marcação, porque os caras não viram. E deixou o Coutinho sozinho. Então, assim, o Matheus Carvalho foi muito inteligente ontem, né? Jogou muito, muito bem. E, cara, o Coutinho arrebentou. Cara, ele fez de tudo ontem, irmão. De tudo, né? Ajudou o time e até quando ele aguentou, né? Eu acho que foi interessante. Entra o Payet, entrou muito bem, tá? Pra quem não gosta do Payet, eu gosto do Payet. O Payet entrou muito bem, dando opção. O Payet tem feito bons jogos esses últimos jogos, pelo menos. Tem dado opção. Bons toques de bola, bons passes, né? E o time não caiu depois da saída do Coutinho, depois da entrada do o Sforza. Ele tem um problema, assim, parece que quando ele entra no segundo tempo, ele entra meio desligado. Mas o Verratti teve aquele lance que ele toma um tranco, né? Ele toma um tranco nas costas quando ele entra. Logo que ele entra, ele toma um tranco nas costas e o juiz não marca falta. Eu falei, irmão, você tem que assistir o jogo. O juiz não tá marcando falta nenhuma. O juiz não ia marcar aquela faltinha. Cara, o Verratti chegou nele, mas pagou um sapo pra ele. O Verratti chegou nos gritos nele, assim, pra ele acordar, irmão. Aí ele deu uma acordada. Aí começou a jogar melhor. Ele deu um passe errado lá na lateral, mas depois disso, cara, o Sforza não errou mais nada, né? Porque o Verratti deu-lhe uma bronca, cara. E é o papel do Verratti como capitão do time, né? Fazer esse tipo de situação, tá? Deixa eu só ler aqui um superchat do nosso amigo Pedrinho Calça Apertada. Tava feliz ontem. Deu até pronunciamento. No esquema de ontem, Adson no lugar do Teixeira e Paulinho no lugar do Cocão. Seria o time ideal? Cara, testando. Porque sim, o Adson cai mais pela direita e o Teixeira cai mais pela esquerda. Eu acho que
eu acho que vai variar muito, de repente, com o time que você está enfrentando. Isso aí é bom, porque você tem opções, tá? É interessante sua pergunta, porque você abre um leque de opções. Se você tem um time que tem uma defesa melhor pela direita, você abre o Adson pela direita do ataque, né? E você tem uma possibilidade maior. Se você tem um time que tem uma defesa melhor pela esquerda deles, você joga o Alex Teixeira na esquerda do ataque para você trabalhar. Mas você abre opções. E a questão do Paulinho e o Matheus Carvalho é o que eu estava falando. Você tem opções. Né? Você quer um time mais leve? Você de repente entra com Paulinho e Matheus Carvalho. Entendeu? Você quer um time mais pegador? Entra o Hugo Moura, Jair e Matheus Carvalho. E o Paulinho. Um time mais agressivo. Entendeu? Tudo vai depender da formação, mas te abre opções. O legal disso aí é você ter opções para fazer essas jogadas, né? E ele coloca aí, obrigado, tá, pelos R$5, depois ele coloca R$2. Se o juiz ontem fosse o Daronco, o jogo seria 0. Cara, seria. Assim, a gente ficou muito revoltado porque o juiz, cara, ele foi marcar a primeira falta, era quantos minutos, Sérgio? Eram uns 13, 14 minutos, né? Ele foi marcar a primeira falta do jogo, era já uns quase 15 minutos do primeiro tempo, irmão. Né? Então, cara, foi muito interessante. O Arthur tá perguntando, André em estúdio raiz. O estúdio da Live Raiz, cara. Estúdio do Sérgio aqui, te invadiu, né? Tô aqui na casa do Sérgio. Eu tô um nômade aqui no Rio de Janeiro, né? Tô lá na casa do Digão, tô aqui na casa do Sérgio, né, para a gente poder estar fazendo os trabalhos, né? Cara, mas foi muito, muito bom o jogo, né? E com o jogo de ontem, galera, a gente conseguiu... De quem? Não vi, cara, deve ter passado aqui. Deixa eu ler um... Calma aí que o Sérgio me falou que tem mais um aqui que eu não li. Eu acho que eu deixei passar. Desculpa, GS7. Eu não tinha visto aqui o teu superchat, passou batido aqui, ainda bem que o Sérgio me lembrou aqui. O G7 colocou aí, ó, pode deixar o Paê de férias também, irresponsável, rolinho dentro da área. Cara, ele fez o que ele conseguiria fazer, cara. Todo mundo assustou? Assustou. Mas quando eu vi que era o Paê, cara, desculpa, eu fiquei na minha, cara. Né? Mas ele fez o artifício que ele podia fazer ali na hora, cara. Né? Agora, pra você ver, né? Você tá reclamando, beleza, concordo, G7. Agora imagina se é um Léo Pelé fazendo aquilo ali. Rapaz, o estádio vinha abaixo ontem. Acho que a galera não chiou tanto, porque foi o Paê. Na hora o estádio ninguém reclamou, né? Ninguém fez nada, ninguém falou nada. Mas assim, pelo menos o lado bom de ontem também, o G7. Ontem, cara, o Léo Pelé ganhou até Ruf. Léo Pelé, rapaz, botou o Hulk no bolso e literalmente, cara, o Hulk não fez nada porque o Léo marcou ele, cara. O Léo, não adianta vir com o papel, Léo marca fofo. Cara, ontem não foi marca fofo. Ontem o Léo, cara, jogou um absurdo, cara. Jogou bem, jogou sério, dando chutão. Tinha oportunidade lá, que ele até podia dominar a bola e chutar pra frente. E ele, cara, bicão pro lado, não queria saber de nada. O Léo ontem, absurdo, tá? Cara, ô Lilia, verdade. Pra mim, olha só, cara, o cara agarrou, defendeu, mas foi o pior no jogo pra mim ontem, foi o Léo Jardim, cara. O Léo Jardim foi o cara que queria ontem infartar o torcedor com aquelas duas falhas dele, tá? Caramba, pai. Duas saídas de bola errada do Jardim, eu falei, pronto, cara, pô, nossa vida parecia que ia ser fácil, aí o goleiro falou, velho, toda vez vocês me sacaneiam, vou sacanear vocês agora também, toda vez vocês deixam os caras chutar, eu que tenho que me virar aqui, eu que tomo gol, eu que sou o mais vazado, um dos mais vazados do campeonato, né? Então eu vou mexer com o coração de vocês, e fez um teste para cardíaco ontem com o torcedor por 2 vezes. Mas assim, ele não comprometeu defendendo, ele não comprometeu, só comprometeu assim. Eu talvez colocaria ele e o Esforza como os piores ontem do jogo. André,
No segundo jogo da Copa do Brasil, o Hulk também não... Sim, cara. Ano passado, a gente já tinha visto isso, já tinha falado isso, tá? Nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro, tá? Tanto no jogo de ida, que teve o gol do Andrei, quanto no jogo do Maracanã, o Léo... Cara, o Hulk, ele não dorme quando ele vê o Léo, cara. Tá? Todos os jogos contra o Atlético Mineiro, eu acho que só o desse ano aqui que ele conseguiu se desvencilhar, né, no segundo jogo da Copa do Brasil, o Hulk fez o gol, cara, né? Não foi em cima do Léo, muita gente fala que foi, mas, cara, eu não concordo que aquele gol tenha sido culpa, né? O Banda Bicho Grita falando ontem o Léo foi o Léo Pedreira. Foi, cara, tava dando pedrada pra tudo que era lado lá. Cara, o Hulk não ganhava uma bola dele, cara. Impressionante, né? Foi muito bom. Parecia que estava querendo tomar gol. Cara, pô, teste pra cardíaco do Léo Jardim ontem, tá? O Jardim ontem, pelo amor de Deus, cara. Também tem isso, né? Eu acho que ele falou assim, pô, todo jogo a gente toma gol, por que hoje a gente não vai tomar? Eu falei, cara, você não tá fazendo isso com a gente não, Jardim. Né? O Rodrigo César coloca aí, Jardim ontem resolveu jogar alcoolizado. Gostei da audácia. Rapaz. Será, Vasco da Gama, que o Hulk já tá velho, aí não tá conseguindo jogar? O Jefferson colocando, pronto, agora paguei a net, mano, Renato... agora dá para assistir a live. Valeu, Jefferson. Sul-Americana próximo. Obrigado por você puxar a pauta, que era meu próximo assunto aqui, o Vasco da Gama. Tá aí. Desde 2020, após 5 anos, estaremos de volta num campeonato sul-americano, Copa Sul-Americana. O Vasco está classificado. É bom que fique ali, pelo menos em 19º, porque você tem grande chance de virar um cabeça de chave, tá? No sorteio da Sul-Americana, tá? Então, torcer muito pro Vasco conseguir ficar em 10º ou até em 9º lugar, porque são os primeiros da Sul-Americana, e aí você vira um cabeça de chave. E aí você tem possibilidade de até pegar um grupo mais tranquilo, mas o Sérgio já tá fazendo curso intensivão de espanhol para poder acompanhar o Vasco aí, né, em toda a América do Sul, onde for necessário. O Sérgio estará lá para acompanhar, que Dona Adriana não me ouça nesse momento, né? Ele já, inclusive, já está até ali preparando o sofá para ele poder virar o novo habitat dele ali, né? Mas o Vasco classificado na Sul-Americana depois de alguns anos, com esse resultado a gente já crava, não tem como mais perder a Sul-Americana, né? E, cara, eu acho que o Vasco tem possibilidade de buscar uma vitória aí, de repente ficar em 9º lugar, e além da classificação da Sul-Americana, ganhar uma farpela a mais, e além de ganhar uma farpela a mais, você ainda pode entrar na 3ª fase da Copa do Brasil, estando em 9º lugar, tá? Já pensou, Renato? Vasco e Jorge Wilstermann? Ixi, Sérgio até tremeu ali agora, ali, ó. Não quer de jeito nenhum. Manda ele lá na Bolívia, lá, tá? E lá na Bolívia, lá, né? Cara, eu já tive lá, eu tive em Vale Grande e Santa Cruz. Santa Cruz é tranquilo, Santa Cruz de la Sierra. Mas eu fui para Vale Grande, que já é uma subidinha, né? Eu fui com os meus pais, aí eu fui levar... o ônibus não chegava até o hotel, tinha uma ladeirinha. Aí minha mãe, busca as malas lá do seu pai e tal. Eu fui buscar. Tinha acabado de subir e levar as minhas e fui buscar as do meu pai. Beleza, tô de boa. Quando eu voltei, cheguei no ônibus, cara, dei uma puxada no ar. Cadê o ar, meu irmão? É estranho, tá? Você pensa que não é? É estranho pra caramba a altitude. Mas, cara, muito bonito. Eu tenho, assim, se o Vasco, dependendo de onde o Vasco for, eu quero muito ir, cara. Vai ser bacana pra caramba acompanhar o time fora, né? Espero que melhore esse time, novos jogadores. Eu também espero demais, tá? E ontem a gente teve aí a fala do presidente, né? O presidente falou ontem a respeito do Felipe. Ele teve uma... vou trazer aqui para vocês.
presidente, ontem ele fez um pronunciamento, né, muito bacana, uma homenagem até para o Felipe. Eu achei, cara, assim, muito legal da parte do Pedrinho, por tudo que o Felipe tem passado. Eu acho que essa fala ajuda muito. Vamos ouvir aqui a fala do Pedrinho. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe, por ter aceito a responsabilidade desses 3 jogos, num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o seu irmão, o seu Jorge, que muitas vezes foi um pai para mim, e o Felipe passou a madrugada também no dia do falecimento do seu irmão, agilizando todo o processo do enterro. E eu falei com ele que ele não precisava dar treino, que ele poderia abrir mão dos 3 jogos, porque é uma coisa muito grave na questão familiar. E na madrugada que ele passa com o irmão, ele vem de manhã, dá o treino e depois vai para o enterro do seu irmão. E num mês só ele perde 2 familiares muito importantes. Então, eu só vim aqui fazer esses agradecimentos, em especial ao Felipe por ter aceito esses 3 jogos num momento tão difícil. A palavra é dele, tá? Obrigado. Então, tá aí, eu achei uma homenagem bacana de um amigo, de um irmão, né, que às vezes o futebol te dá. Foi muito, muito legal por parte do Felipe ter feito essa homenagem, né, e o Pedrinho, né, ter feito essa homenagem para o Felipe. E o Felipe acabou respondendo, né, também essa homenagem aí e falando um pouco sobre essa questão aí também. Fui criado aqui, fui nascido aqui. Para ser uma semana e um mês muito ruim, perder meu pai e meu irmão. Mas eu sou Vasco, eu tenho que ajudar o Vasco. O Vasco, nesse momento, desculpa, gente, precisou de mim, independente da função, eu vou ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Então, Pedro falou aqui em relação a abrir mão de ajudar o Vasco. E, com certeza, meu pai e meu irmão ficaram muito felizes pela minha atitude. Fui criado aqui, fui nascido. Então tá aí a palavra do Felipe, né, a respeito dessa situação que ele passou, ele se emocionou ali no momento, e o Felipe que falou algumas, dentro da entrevista, explicando as mudanças, explicando a formação tática, né, ele fala que cada jogo se transforma de uma maneira diferente. Acho que a primordial foi a atitude dos atletas, independente da formação estratégica, fez com que as coisas acontecessem. Eles são protagonistas da partida, são jogadores de características diferentes. O Jair conseguiu controlar bem o jogo e a gente criou uma superioridade numérica. O Atlético Mineiro é um time que gosta de ficar com a bola, muito perigoso. Eu acredito que o Atlético Mineiro é muito mais perigoso com a bola do que sem. Então tentamos criar superioridade numérica dentro do meio de campo para o jogo associativo ter um pouco mais, explicou o Felipe, né? Ele fala que perdeu a profundidade, também teve um momento ali que ele fizeram uma pergunta sobre o Alex Teixeira, né? Eu acho que essa pergunta foi até a do Sérgio, que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, que é a pergunta do Sérgio sobre o Alex Teixeira, que eu achei interessante e eu vou trazer ela aqui para vocês. Boa noite, Felipe. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória. Em que momento você decidiu a titularidade do Alex Teixeira? No final da última partida, nos treinamentos, que hoje ele demonstrou que mereceu a titularidade, né? O Alex, assim, antes, quando eu estava fazendo a outra função, já vi o Alex treinando bastante, se dedicando, merecendo uma oportunidade. Ele fez por onde? Acho que o jogador, ele se escala. O jogador tem que querer. É óbvio que às vezes, eu entendo, porque eu já fui atleta, às vezes o jogador não está jogando, ele relaxa um pouquinho, mas
A gente tem que sempre tirar da zona de conforto. O Alex é um exemplo, se dedica bastante. Ele fez por merecer. Quando surgiu a oportunidade, ele tinha tido antes uma oportunidade, mas com pouco tempo, se eu não me engano. No Atlético Goianiense, ele entrou no intervalo do jogo e mostrou e mereceu ser titular. Assim, o jogador, ele tem duas situações para fazer. Ou ele relaxar e me dar razão por ele não estar jogando, ou ele fazer por merecer e ser oportunizado. Foi o que aconteceu com o Alex. O Alex vinha treinando muito bem, entrou no jogo muito bem, ele tem uma conexão muito boa com o Coutinho, isso facilita, já jogam junto há bastante tempo, se eu não me engano, são oriundos da base, acho que da mesma geração, acredito que seja, um ano ali mais novo, Coutinho, 2, não sei, enfim. Mas você via no dia a dia a interação dos dois, isso facilitou bastante. Mas é o jogador que se escala. Eu apenas coloco quem está merecendo. É isso aí, o Felipe falando aí sobre Alex Teixeira, né? Cara, e ele fala mais coisas a respeito do time, né? Depois assista a nossa live de ontem, de pós-jogo, que você vai ver toda a entrevista completa. Nós transmitimos essa entrevista completa. Quero fazer um relato aqui, cara. Que cara bacana, né? Aquilo que o Felipe fala, que ele só tem a casca, é verdade, tá? Ontem eu tive a oportunidade de aguardá-lo até sair, tirei a capa de jornalista e fiquei aguardando ali para dar uma tietada, né, no Felipe, que para mim é um dos maiores jogadores que eu já vi no Vasco, né? E cara, falei, Felipe, eu queria que você assinasse uma camisa para mim e tal. Ele falou, pô, claro e tal. Aí na hora que eu tirei a camisa, essa camisa aqui, né? Essa aqui é literalmente a original da Libertadores, tá, de 98. E ele falou, pô, essa aqui é de uma época boa, essa camisa aqui vou assinar, né? E fez uma dedicatória ali, perguntou meu nome, fez uma dedicatória e falei, cara, sucesso. Ele falou, pô, irmão, obrigado e tal, é pra vocês que a gente faz isso aí e tudo. Cara, muito simpático, muito bacana. Mudou meu conceito, porque a gente sempre vê ele com cara de turrão, né? E, cara, foi muito solícito ali, atendeu mais gente, tirou foto com as pessoas, depois ficou batendo papo ali com o torcedor. Aí a gente tava indo embora e lá na frente, embaixo das arquibancadas, tava ele conversando com a galera lá, com torcedores e tudo. Então, assim, é muito bacana você ter o contato, você conhecer, ver essas pessoas de perto. A gente só vê às vezes na TV, eu que sou um off-Rio, né, moro em Brasília, e dificilmente eu vejo essa galera. E agora tive a oportunidade de trabalhar ali dentro de São Januário. Foi muito, muito bacana, uma experiência legal, tá perto dos jogadores, tá perto ali da comissão técnica. Foi muito legal, né? Galera, vamos para o último assunto de hoje, que é o que vocês mais querem ouvir, que é a respeito do Grego. Mas deixa aqui que eu preciso entregar, né, os nossos parceiros aqui, que eu preciso falar para vocês da Inplay. Inplay não é uma casa de aposta, tá? Não é bet. O Inplay é um fantasy game muito bacana, tá? Onde você pode se divertir falando de futebol, tá? São enquetes sobre futebol, sobre os jogos, né? Você pode fazer aí o seu jogo, tá? Você não precisa, não é obrigado a colocar dinheiro, né? E para isso, o podcast, junto com a Inplay, te dá um presentão, né? A gente dá 1.000 moedas, que é a moeda do jogo, para você poder participar dos games. A gente dá 1.000 moedas para você participar, e além disso, a gente oferece para você que todos os dias você resgate 250 moedas para você poder jogar, né, à vontade no Inplay. Inplay é um jogo, um fantasy game sobre enquetes dos jogos que acontecem no Brasileirão e também no mundo, tá bom? Dessa moral para Inplay. E para você usar Inplay também, você pode utilizar um outro parceiro nosso, que é o SofaScore, né? Às vezes, para responder às enquetes, você precisa ter ali, pô, como é que é a estatística desse jogador, como é que é a estatística desse jogo, como é que o Vasco, ele tem muito impedimento, não tem, pô, como é que o Verratti tá chutando muito a gol, não tá? Você consegue através do SofaScore. SofaScore é o maior site de análise estatística do mundo.
Tá, e para você também que gosta de fazer aquela fezinha, jogar aquela bet, é o melhor aplicativo que tem para você fazer as suas análises, é o SofaScore. Tá? E eu peço para você baixar esses dois aplicativos, tanto o InPlay quanto o SofaScore, que estão aí na descrição do nosso vídeo. Tá? Baixe eles para você tê-los em sua mão e se divertir muito. Então vamos lá, né, galera? Vocês querem... tava esquecendo disso aqui, cara. Não posso esquecer dessa questão aqui. Tem uma coisa antes aqui do grego, ainda tem mais um assunto que eu tinha literalmente esquecido, tá? Porque ontem o Pedrosa trouxe em primeira mão, depois o GE também confirmou que esse cidadão aqui foi oferecido ao Vasco da Gama. Kleber Xavier, auxiliar do Tite, foi oferecido ao Vasco. Ex-auxiliar, né? Porque em outubro agora ele pediu desligamento, tá? Um profissional de 60 anos e quer ser treinador agora e foi oferecido. O nome de Kleber Xavier foi oferecido ao Vasco, que busca treinar depois da demissão busca treinador depois da demissão de Rafael Paiva. Pouco mais de uma semana. A diretoria vascaína vai avaliar a possibilidade. O profissional de 60 anos tem ao seu favor o conhecimento da base e do futebol brasileiro, requisitos desejados pelo Vasco no novo técnico. Ele também seria uma opção mais barata em comparação a outros nomes avaliados pelo clube, tá? Kleber Xavier foi auxiliar de Tite por 24 anos e anunciou em outubro o fim da sua parceria para se lançar como treinador. Ele aguarda a primeira oportunidade e seus empresários têm oferecido em seu nome a alguns clubes. Seu último trabalho foi com o Tite, no Flamengo, do qual foram demitidos em setembro, depois da eliminação nas quartas de final. Sem Rafael Paiva, o Vasco está sendo comandado interinamente por Felipe Maestro. Ele estreou com empate, ontem teve essa vitória, né? Então, tá aí, saiu essa matéria ontem. Quem trouxe em primeira mão essa é uma matéria do Tebro Schmidt, mas quem trouxe em primeira mão foi o Pedrosa, trouxe essa informação aí sobre o Kleber Xavier, tá? E aí eu queria perguntar para vocês acham que é uma boa esse nome? Eu fico pensando na mesma do Paiva. Sérgio já me falou, foi você que me falou, né, Sérgio, que, cara, era melhor deixar o Paiva, né, irmão? Estagiário por estagiário, deixa o Paiva, irmão, que já conhece o clube, né? Mas eu queria perguntar para vocês, tá? O que vocês acham? Vocês acham, foi auxiliar de seleção brasileira, foi auxiliar, né? Eu tô com você, tá, Wellington? Esquece esse cara. Aí o Vasco tá zoando. Não, cara, é porque é notícia, né, cara? A gente tem que trazer a informação. Sério, Márcio, você nunca ouviu falar, cara? Ele é auxiliar do Tite. Às vezes, nas entrevistas coletivas da seleção, ele que dava coletiva, tá? Em alguns casos. Mas não, cara, eu também não sou a favor. Eu acho que a diretoria do Vasco não vai entrar nessa pilha, tá? Não vai entrar... vai por educação, deve ter falado assim, não, nós vamos analisar, né? Eu acho que vai ser bem por aí, tá? Eu acho que o Vasco não vai correr atrás disso aí. Deixa eu só fechar algumas janelas aqui, galera, para eu vir para o último assunto do momento, né? Que é o que mais nos interessa. Só quero pedir para vocês continuarem deixando o seu like aí, porque estamos com 600 aparelhos conectados e 444 likes. Vamos ver se a gente chega aí, né, a essa marca. E eu quero pedir um favor para vocês também, você que não é inscrito no canal, deixa eu ver aqui se a gente já bateu a marca aqui. Batemos a marca, 42.601 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado mesmo, cara, de coração, todo mundo que está se inscrevendo, sejam todos bem-vindos aí, né? É bom tê-los aqui com a gente. Então vamos lá para o próximo assunto, que é o que vocês querem mais ouvir mesmo.
se chama Evangelos Marinax. Ontem saiu a tão esperada, né? A tão esperada matéria sobre o Marinax. Ainda não temos o vídeo dela, porque ela foi em TV fechada. Eles prometeram liberar esse material hoje às 4 horas da manhã, a Sky Sports, né? Mas eles não o fizeram, pelo menos até o momento. Eu não consegui achar ainda, né, sobre essa questão do Marinax. Eles ainda não soltaram essas notícias, as pílulas que eles falaram que iriam soltar hoje pela manhã, né, ainda não saiu. Mas eu já tenho a transcrição, tá, da entrevista do Marinax. Vou trazer para vocês algumas coisas. Eu vou trazer só a parte que vocês procuram. Mas antes disso, a gente tem que falar do que ontem o pessoal da Atenção Vascaínos, ontem eu estava conversando com o Emerson, tá? O Sérgio e o Emerson, a gente conversou um pouco sobre isso, né? O Emerson passou o que foi falado, a questão que o Flávio Dias trouxe, né? Que o seguinte, Marinax mandou um de seus representantes, um de seus funcionários de confiança para o Brasil, e esse funcionário está no Brasil, tá? Está num hotel ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, tá? Está se reunindo com algumas pessoas a respeito do Vasco. Parece que ele já houve alguma reunião com o Sérgio Bermudes, que é o advogado que cuida da defesa da 777 no litígio contra o Vasco, né? E através do Sérgio Bermudes ele já teve alguns contatos com o pessoal da 777, com o pessoal da ICAP, porque tudo tem que passar por eles também. A princípio, parece que entre eles gostaram, e o Marinax ele está afim, né, de atacar a dívida, atacar essa parte aí, resolver essa questão da 777 e ICAP, e quer ter uma reunião com o Pedrinho. Ele quer que esse representante dele tenha uma reunião com o Pedrinho, né, para adiantar o processo. Ele quer acelerar, né, segundo o Flávio Dias, ele quer acelerar os processos para aquisição do Vasco da Gama. Ele não está aí para brincadeira, ele quer chegar, gostou, ele veio no Vasco uma oportunidade e quer fazer a compra logo do Vasco da Gama. Então ele quer acelerar os processos, ele tem a intenção de atacar as dívidas do Vasco, né, segundo informações, e o Giuliano Bertolucci estaria agilizando aí para se haver essa reunião entre a diretoria do Vasco e o Marinax, tá? Para chegarem no consenso. Ele não quer ficar esse negócio perdendo tempo aí disputando com fundos, ele quer chegar e comprar, e ele tem um projeto esportivo, ele já quer começar logo a trabalhar no Vasco. Não é tão simples, não é tão fácil, talvez também não seria tão rápido, o Vasco precisa tomar cuidado. Galera, eu não me empolgaria ainda, porque eu acho que tem que ter essa análise. Se ele não quer fazer uma análise do Vasco, ele quer comprar o Vasco do jeito que tá, a gente precisa fazer a análise dele, tá? Não tinha o Felipe Charbel, a gente viu na hora do gol, lá na social, subiu uma bandeira da Grécia, tá? E tinha várias pessoas já fantasiadas de grego, tá? Com aquela toga, aquela roupa toda para a Itália toda lá, vestido. Tinha um monte ontem. O vascaíno é maluco. Mas voltando aqui, cara, a gente não pode se dar ao luxo de errar novamente. Então, assim, beleza, a gente sabe que o cara tá muito afim, beleza. Mas vamos analisar ele. Vamos analisar. Você não quer analisar o Vasco, você quer comprar do jeito que tá? Beleza, mas a gente quer te analisar. A gente quer te conhecer. Quer saber dos seus negócios, quer saber como é. Só a questão de ter o Edu Gaspar não pode ser o fator que vai efetivar essa compra. Eu acho que vai muito além disso. Isso ajuda pra caramba, ajuda muito nessa questão da venda do Vasco. Mas eu acho, cara, que a gente precisa fazer uma análise mais profunda a respeito do Marinax, entender como estão as condições financeiras dele, entender como é que estão todo o projeto, entender o projeto esportivo dele. A princípio, ele está muito afim, né?
Não, cara, se você buscar aí toga, você vai ver que são vestimentas, tá, Fernando? Da época dos gregos, tá? Também é chamado de togas. Então, assim, tem que entender os investimentos do cara, qual é o projeto esportivo dele, tem que ver a situação financeira dele, ver a vida pregressa dele, como é que tá, se realmente ele tá inocentado de tudo, se não tá, pra gente não entrar numa furada novamente. Então eu acho que tem que ser pé no chão. Ele tá muito afim, pelo que pode se falar, né? Mas, cara, tem que se aguardar. Então, ontem à noite saiu a transcrição da entrevista do Marinakis. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês, né? Tá aí, ó, exclusivo, né? De Evangelos Marinakis, o proprietário do Nottingham Forest, fala sobre VAR, ambição, estrutura, multiclube e muito mais. Cara, é muito grande esta matéria, tá? Ela é enorme. Eu já li ela praticamente toda. Vou reler ela, que eu li ela agora pela manhã, antes de entrar aqui com vocês. Vou ler novamente, mas eu quero colocar da parte que fala do Vasco da Gama, tá? Porque o Rob Dorset, que foi o entrevistador, vocês podem ver aqui que ele fala aqui, ó. Eu queria perguntar sobre a estrutura multiclubes. Você está em Portugal, na Grécia e na Inglaterra. E me disseram que Itália e Brasil também estão nos seus ares. Isso é certo? Possivelmente o Vasco da Gama? E aí, galera, lembra que eu falei para vocês? Cara, pode acontecer do Marinakis dar a entender que sim, que está negociando com o Vasco, porém ele não vai falar em Vasco da Gama, ele não vai pronunciar Vasco da Gama. Cara, e é praticamente o que aconteceu. Olha só, ele fala assim, ó, há discussões e o que eu posso dizer é que qualquer coisa em que eu queira me envolver precisa ser algo importante. A tradição é muito importante e sempre faz mais sentido para mim administrar ou possuir, tá? Mas em grandes clubes, onde estamos falando de milhões de torcedores, você não considera isso como propriedade. Não posso usar a palavra que comprei o Olympiacos ou comprei o Nottingham Forest. Isso é algo enorme. É para todos os torcedores, para milhões de pessoas. Então não posso ver isso como um negócio. Vocês lembram quando a 77 lá atrás deu aquela entrevista para o Bloomberg, que eles falavam assim, ó, nós vemos isso como negócio e agora estamos entendendo que isso é passional, isso é paixão. Já o grego já fala o contrário, ele não vê como negócio, ele vê como uma paixão, né? Então assim, ó, temos alguns jogadores muito bons que jogaram ao longo dos anos no Olympiacos e agora também no Nottingham Forest, mas em Portugal os brasileiros eles jogam como europeus. É uma porta, digamos, para jogadores brasileiros na Europa. E para mim isso é muito importante nos próximos anos. Eu acho que eu pulei aqui. É muito importante em qualquer coisa que eu esteja envolvido em ser um time que tem uma grande base de torcedores. Portugal é uma exceção. É um time menor, mas o que precisamos fazer é que esse time também seja atualizado e seja um dos top 6 ou 7 em Portugal. É muito importante porque, para nós, o mercado brasileiro é muito importante. Aqui me deixa um pouco assustado, porque o fator de ter um time brasileiro pode ser uma ponte, né? Que a gente chama de clube satélite. Porém, a gente está vendo nos clubes dele o que ele quer utilizar. Pelo que eu estou entendendo, ele quer utilizar o Brasil, Portugal como porta de entrada para a Europa, tá? E ele quer ter um time na Itália, quer ter um time na Inglaterra e ter o Olympiacos. Então é nessa questão aqui que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não virar um time satélite. E é só isso que ele fala. Em nenhum momento ele fala do Vasco da Gama, pelo menos na transcrição, tá? Eu estou aguardando sair os vídeos que vão sair no YouTube para trazer traduzido para vocês. Se sair até o meio-dia, ao meio-dia a gente traz. Mas, cara, é isso aqui que eu falo. A gente tem que tomar cuidado e entender qual que é a intenção do Marinakis.
qual que é a intenção que ele tem para ter um clube no Brasil. É para ser uma ponte para levar para a Europa? É ser um time forte na América do Sul, podendo disputar mundiais, podendo disputar Libertadores, podendo disputar Campeonato Brasileiro? Ou ele só quer ser um top 6 no Brasil, igual ele quer ser em Portugal, no Rio Ave? Isso é um fator que talvez o Edu tenha que falar com ele, que no Brasil o Vasco da Gama não é um estilo de time que vai ser satélite ou vai só se contentar com o top 6. A torcida de 20 milhões quer ser campeã, né? Mas pode ser também assim, uma questão dele falar, assim, para não passar um ar de arrogância, né? Falar, não, trabalhar um top 6 igual ele está falando com o Rio Ave e depois buscar um campeonato. Na Inglaterra ele já falou que quer se estabilizar no Big Six, né, que são os 6 grandes. Ele quer se estabilizar, mas ele já falou em outras entrevistas que é um sonho dele ser campeão da Premier League, né? Então assim, a gente tem que aguardar, tem que analisar, por isso que eu falo, a direção e a gente também não pode se empolgar pelo fato de ter um representante aqui, dele querer acelerar o processo. A gente precisa entender o que o Marinacci realmente quer no futebol brasileiro. Qual é a ambição dele, qual é a ambição do Edu? É ser um time forte, campeão, dominante aqui na América do Sul? Beleza, vamos junto. Agora, ser um time onde ele vai usar como escada para levar jogadores para a Europa é um risco, assim. A gente está vendo o Textor fazendo isso dentro do seu clube, mas ele vem trazendo jogadores da Europa para cá para depois mandar para lá. E com isso o Botafogo está sendo campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro na próxima rodada, né? Ele traz porque ele sabe que nos times dele lá agora ele não consegue colocar esses jogadores. Então, cara, vou mandar para o Brasil porque o Brasil não tem fair play financeiro. Se isso for uma situação que o Marinacci for fazer, pode ser interessante, porque ele pode contratar bons jogadores, enquanto tem a questão do fair play, ele pode manter esses jogadores aqui no Brasil, por conta do que o Brasil ainda não tem o processo de fair play, tá? Que é o que muitos times na Europa têm sofrido agora, por não contratar muitos bons jogadores, até para você não ter um predomínio de 5, 6 times na Europa. Então tem a questão do fair play. E eu acho que logo, logo a Conmebol também vai implantar isso, porque os times brasileiros estão dominando, né, e sem controle nenhum, estão dominando a América do Sul. Então pode ser até que a Conmebol faça a mesma coisa que a UEFA e traga o fair play para a Conmebol. Tá? Então a gente vai ficar de olho nisso aí, consequente a Conmebol fazendo, a CBF irá fazer também. Só espera a gente ganhar uns títulos, né? Aí pelo menos, não sei com quem entrar aí agora, antes de criar esse daí. Mas, galera, é o que eu tinha falado para vocês. Não criem expectativas, porque o Grego, cara, ele não ia falar, ele não pode falar. Ou eles editaram. Porque tem essa possibilidade, eu estava até conversando isso com o Emerson ontem, o Emerson Rocha, que, cara, eles podem ter editado, porque essa entrevista era para ter saído na terça. E aí teve aquela questão de falar, o pessoal do Vasco da Gama ter achado estranho. De repente os advogados se comunicaram e falaram, irmão, você tem um NDA assinada, você precisa ter cuidado com isso daí, né? De repente pode ter ocorrido isso. E aí o cara vai ter que voltar atrás. Deve ter ligado pro jornalista, irmão, tira o que eu falei de Vasco da Gama, porque isso aí pode prejudicar na negociação. E pode ter havido a edição, né? Ter tirado do vídeo e ter tirado até do texto essa questão. Ele não ia falar assim, eu acredito que ele não ia falar Vasco da Gama e realmente ele não fala em nenhum momento que está negociando com o Vasco da Gama. Ele deixa a entender que sim, ele está negociando, mas ele não fala diretamente sobre a negociação. Então, galera, vamos ter que aguardar essa questão de ter um representante aqui no Brasil. A gente deve ter mais notícias hoje durante o dia, né? Isso aí vai repercutir e tenho certeza que vai ter uma galera que está indo atrás, a gente também está indo atrás de ter informação disso, né? E vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Eu tenho certeza, Sergião tava doido para pegar férias, vai pra praia, vai cuidar do gado dele, tudo, né? E aí, cara, de repente, com esse tanto de notícia do Vasco da Gama, o Digão já falou, cara, sem férias,
esse ano é sem férias, todo mundo volta mais cedo e tudo. Cara, o noticiário do Vasco a partir de segunda-feira vai ser SAF, treinador e mercado da bola, né? Isso aí vai ser daqui até o início da temporada, vai ter muita notícia, vai ter muita fake news, vai ter muita especulação, porque, cara, tem muita gente que gosta de levantar uma fake news, que gosta de falar coisa, que vai ter de jogador. Então, galera, já começo a falar para vocês desde já. Fiquem atentos com isso, fiquem atentos com as notícias, de onde elas vêm, procurem as fontes, procurem saber, cara, quem é que está entregando essa notícia, se realmente ela procede, se realmente ela tem um fundo de verdade. Então, cara, assim, é igual agora, eu tenho certeza que uma galera saiu porque se frustrou achando que o Marinacci iria falar que estava negociando com o Vasco. E ele não fala em nenhum momento na matéria que ele está negociando com o Vasco. Ele deixa entender que sim, está negociando com o Vasco. Tá bom? Então, galera, hoje a gente vai encerrando por aqui, 1h30 de programa. Mais tarde, ao meio-dia, a gente está de volta aí para trazer para vocês mais notícias. Tendo os vídeos do Marinacci, a gente vai trazer já com tradução, com legenda para vocês, tá bom? Ao meio-dia a gente vai estar na Gigante da Colina, esteja com a gente, porque, cara, normalmente tem sorteio, ou então tem promoções muito bacanas na Gigante da Colina. Aproveite que hoje é o quinto dia útil, já começa a comprar seus presentes de Natal. Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Obrigado, galera, que chegamos a 42.603 inscritos. Chegamos a essa ótima marca, né? E a gente vai estar por mais aí por vocês e para vocês. Agradecer demais. Eu ainda fico amanhã, eu ainda faço um programa aqui do Rio de Janeiro. Amanhã de tarde volto para casa e segunda-feira já faço da minha casa. Tá bom? Bom dia para vocês, que Deus abençoe vocês e a gente se vê logo mais no Almoça Vasco, direto da Gigante da Colina, Bangu. Fui! Um abraço para vocês.